Davi, ele foi fazer uma oração. E a oração, ele lembrou o Senhor Deus de uma promessa. Que Deus prometeu para ele que não ia faltar sucessor que sentasse no trono de Israel. E quando Davi estava fazendo essa oração, Deus então respondeu à oração de Davi. E Deus falou assim, olha, se os teus filhos guardarem a aliança, não faltará descendente para sentar no teu trono. Quando Deus falou isso para Davi, Deus ele colocou um se. O que quer dizer isso? É que tem promessas que não dependem de nós. Olha, se eu fizer tudo errado, se eu afastar de Deus, se eu desprezar Deus, não importa. Vai chover, vai fazer sol, vai vir o tempo das chuvas, vai vir o tempo do calor, vai vir a primavera, vai vir o frio. Isso aí é o sol vai presidir o dia, a lua vai presidir a noite. Não tem problema nenhum. Porque Deus prometeu isso e não depende de nós. Por exemplo, também, uma promessa que não depende de nós. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando, isso não depende de nós. Deus prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele não vai voltar como ele veio da outra vez que nasceu, foi uma criança, sofreu. Não, ele vai voltar em poder e glória. Vai voltar para governar esse mundo. Ele vai voltar em majestade, em poder. Mas tem promessas que tem um si. Então Deus deu uma promessa para Davi, olha, não vai faltar quem sente no trono. Só que tem uma coisa, Davi. Se os teus filhos guardarem a aliança. O que é uma aliança? Olha, quando eu caso quando eu casei, vamos falar de mim, casei com a missionária Valéria, minha esposa, o que precisou fazer? Precisou eu me submeter às leis do país. Aí o que aconteceu? Quando eu submeti às leis do país, eu tive que procurar um representante do país, no caso o cartório. E lá precisou ser lavrado uma certidão. E lá eu precisei passar também por uma cerimônia de troca de alianças. O que é uma aliança? É um anel. O que é um anel? É o símbolo da aliança. Quando você olha para a minha mão, você vê a aliança no meu dedo e fala, olha, ele é casado. Por quê? Porque a aliança simboliza. O anel simboliza que eu tenho um compromisso com alguém. E o que faz eu? O que me leva eu? O que me leva eu? A ter um compromisso, a ter uma aliança com Deus. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que a aliança é selada nas águas do batismo. Então, quando eu entro nas águas do batismo, o que está acontecendo? Eu estou entrando em Deus. E o que acontece nas águas do batismo? Porque Deus não me aceita do jeito que eu sou, mas Deus me recebe do jeito que eu sou. Por quê? Porque Deus sabe que eu sozinho eu não vou conseguir nunca andar em santidade. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou para mim, se tem umas pessoas que erram mais, né? Tem umas que erram menos, né? Você sabe que para a gente errar mais é o normal. É de nós. Mas errar menos
Só com Deus. Sem Deus nós vamos errar mais. Sem Deus nós vamos errar e não vai acontecer nada, mas com Deus nós vamos errar menos e quando a gente errar a gente vai sentir. A gente vai perceber. A gente vai notar esse erro. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse erro vai tirar a nossa paz. Vai entristecer a gente. A gente vai querer consertar o erro. Você está entendendo? Então, quando você entra nas águas do batismo, você está entrando em Deus. E o que acontece quando você entra em Deus? O que acontece? O Deus Todo-Poderoso entra em você, o Espírito Santo vai vir em você. Se você, que já é casado há um tempo, usa o anel um tempo, se você tirar o anel do dedo, você vai ver que vai ficar uma marca. A marca certinho de onde estava a aliança, onde estava o anel. Por quê? Por que tem essa marca? Porque todas as vezes que a gente entra numa aliança, nós somos marcados. Vou explicar para você. Qual é a marca que a gente tem? Deus fala assim, ó, você passa a ser minha propriedade exclusiva, minha propriedade particular. E qual é a marca que a gente carrega? A marca que a gente está com o Espírito Santo. E qual que é a promessa que nós recebemos dele? Que a partir daquele momento, nós passamos a receber o poder para nós sermos filhos de Deus. Só que nós não somos filhos de Deus. Vamos dizer assim para todo mundo entender, nós não somos biológicos, nós somos adotados. Porque na verdade Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Mas por meio da adoção nós passamos a ser filhos, porque ele dá o poder para a gente ser filho de Deus. Quando uma criança é adotada, o poder judiciário dá o poder para aquela criança se tornar filho daquela pessoa que adotou. Qual a diferença do biológico para o adotado? O biológico, você chega lá no hospital, lá, a enfermeira fala, esse aqui é teu filho. Você fala, é esse? Ou é essa? Você fala, que bênção, Deus abençoe você, minha filha ou meu filho. Mas o adotado não. Primeiro, a pessoa se apaixona pelo adotado. Conhece e apaixona por ele. E quer muito aquela criança. E ele vai e adota ela. Primeiro ele nos conheceu e nos amou. E depois ele nos adotou para nós sermos filhos dele. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos ajude para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. E também, por favor, envie essa mensagem para pelo menos 5 amigos. E assim nós vamos difundir a palavra de Deus para mais pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê a paz. E o milagre que você espera acontecerá.